muita alegria, mais um elo dessa campanha. Estamos caminhando para o fim. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 3, versículo 29. Neemias 3, Neemias 3, 29 é o versículo que nós estaremos lendo nesta noite. Amém? Porta do Oriente. Tenho certeza que Deus irá falar conosco de maneira poderosa, tendo em vista que cada porta dessa tem um significado espiritual para nós. Todos nós temos a porta do Oriente na nossa vida e vamos restaurar. Neemias 3, 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando já algumas sextas-feiras sobre restaurando as portas da nossa vida, e nós iniciamos aqui com o propósito de identificar qual área da nossa vida que está danificada, qual porta da nossa vida está danificada e precisa ser restaurada. Nós já falamos aqui que porta fala de tanto instrumento de defesa, como também a porta aqui, nesse sentido espiritual, também fala de ataque. Porta também fala de proteção. Se a porta está aberta, nós estamos vulneráveis. E nós estamos falando e identificando a necessidade de restaurar algumas áreas da nossa vida. A primeira porta que nós tratamos aqui foi a porta das ovelhas: consagração, entrega, culto. A segunda porta foi a porta dos peixes: crescimento, expansão, evangelismo. A terceira porta foi a porta velha, a porta das memórias, onde nós fomos aí lembrados de que há uma necessidade de olhar para trás para ver se nada se perdeu dos nossos princípios no meio do caminho. A quarta porta foi a porta do vale: vigilância, oração, purificação, limpeza, tudo isso. A quinta porta foi a porta do monturo, onde nós vimos a necessidade de fazer alguns descartes na nossa vida, pegar desse coração e arrancar algumas coisas, lançar fora aquilo que não se pode mais manter guardado em nós. Amém? Que é lixo, é para ser jogado fora. A sexta porta foi a porta da fonte: purificação, cura, suficiência em Cristo, onde nós falamos sobre a necessidade de se satisfazer em Deus. Já diz Salmos 37, 4: deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A sétima porta foi a porta do cárcere: libertação dos pecados, libertação dos vícios e libertação dos traumas. Foi falado aqui pelo nosso pastor Edilson. A oitava porta foi a porta das águas, onde foi falado sobre purificação espiritual, renovação, profundidade espiritual, que foi falado aqui. A nona porta foi a porta... Qual porta foi, irmãos? Qual foi a nona porta? Porta dos cavalos, irmãos. Vamos lembrar em nome de Jesus. Tudo aquilo que nós temos aqui trabalhado tem que ter relevância em nossas vidas. Então foi a porta dos cavalos, que remete ao quê?
A porta dos cavalos, onde os valentes da cidade saíam com tropas armadas para a guerra. E isso nos leva a lembrar que o Evangelho não é um parque de diversão, o Evangelho não é só flores, mas é guerra. Por isso que Paulo termina a vida dizendo: combati o bom combate. Quem combate é valente, é guerreiro. Então entenda, o Senhor te chamou como combatente, te chamou como soldado dele, para poder militar nessa obra, nessa grande obra que é o Evangelho. E hoje nós chegamos na porta do Oriente, já a fim de trazer aqui, irmãos, uma introdução breve. Porta do Oriente, que vai falar sobre sacrifício, limpeza e também oração e esperança. Coisa gloriosa é o que nós vamos encontrar nessa porta do Oriente. Nós poderíamos tratar ela por último, pelos princípios espirituais que ela tem, mas como aqui menciona no texto ela nessa sequência, nós escolhemos aí tratar na mesma sequência que o texto traz. Primeira pergunta que nós precisamos fazer: que porta é essa? Porta do Oriente. Os irmãos estão vendo ali a figura, coisa mais linda. Primeira visão que a gente tem, parece um palácio, né? Portas douradas. Só que logo de frente, aquelas cruzinhas ali eram um cemitério. É um cemitério hoje. Mas vamos começar falando do tempo de Neemias para finalizar como está hoje. Amém? Um cemitério muçulmano. Primeiro, para nós identificarmos que porta é essa, nós temos os nomes dados a essa porta. Há vários nomes dados a ela. Se você quiser, anote. Porta dourada, por isso que está ali. Porta de Susa, também é chamada essa mesma porta de porta da misericórdia. E eu já explico por quê. Também é conhecida, há quem diga que essa mesma é a porta formosa, aonde o coxo foi ali curado. Isso dizendo a respeito dessa colorização dela dourada. E por que se dava isso? É simples, a massa que foi utilizada para a construção dessa porta era uma massa amarelada. E como toda porta de templo, do tabernáculo, era um princípio estabelecido por Deus, a entrada da porta deveria estar apontada para o Oriente. Por quê? Porque o Oriente lá é a nascente do sol. O sol nascia, os primeiros raios solares já batiam na tenda, no tabernáculo, depois no templo e na porta formosa, ou na porta dourada. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O que tem a ver templo? Porque essa porta é a principal porta que leva ao templo. Era a entrada de reis e sacerdotes por essa porta, de sorte que havia ali uma multidão no meio dessa porta, animais sendo levados ao sacrifício. Era essa porta. Jesus entrou por essa porta montado em um jumentinho, e a multidão gritava: Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Foi nessa porta que ele entrou. Então já percebeu a relevância dessa porta? Então vamos entender rapidamente, irmãos, o que isso significa para nós. Por que para o judeu é importante o sol bater primeiro na minha porta? E na porta do templo, principalmente, porque aquilo antes de ser uma mensagem para nós era para eles. Todas as vezes que o sol batia na porta, somada à colorização da porta, de longe quem olhava, ela brilhava como ouro.
de longe. E quando viam essa porta, a mensagem era clara na mente de quem via: as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. Todas as vezes que o sol batia na porta dourada, aquilo reluzia, e as pessoas que viam e os sacerdotes que estavam dentro do templo eram os primeiros a receberem a luz do sol. E eles entendiam o que está escrito lá em Lamentação: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. O sol batia e eles entendiam na hora e lembravam da mensagem. Eles lembravam: foi por intermédio desse lugar onde o Senhor nos proporcionou, através de um simples sacrifício, pelo menos a princípio, tampar o nosso pecado. Foi através dessa porta que o Senhor nos proporcionou a possibilidade de limpar um pouco desse pecado, dessa sujeira. Ele tirou a nossa culpa através dessa porta, porque ali entrava o sacerdote com um cordeiro sem mancha, sem mácula. Não podia ter defeito nenhum esse cordeiro, porque era o templo. E ele entrava lá dentro uma vez por ano, no dia do perdão, dia de Yom Kippur, que significa dia do perdão. E o sacerdote imolava o cordeiro no altar, pegava o sangue numa planta chamada isopo e começava a rodar. Os participantes desse culto portavam vestes brancas, para que quando saíssem do tabernáculo ou do templo posteriormente, fosse identificado que o perdão chegou até eles. E a evidência que o perdão alcançou eles eram as gotas de sangue na vestimenta deles. Essa porta é onde o sacerdote trazia o sacrifício, levava para o templo, mas também é por essa porta que no final do sacrifício ele levava a cinza do altar, do que sobrou para jogar fora. Entendeu? Há momento de sacrificar, mas nós, como somos seres humanos, há momento de pegar a cinza e largar fora, por dois motivos. O que você fez ontem só teve importância ontem. Hoje, o que você fez hoje? Você vive sempre pensando lá atrás: Senhor, mas eu fui uma mulher que jejuei muito, que busquei muito, que orei muito. Mas ele fala: mas isso valeu para ontem. A oração é para te manter de pé, te manter de ontem. Mas e hoje o que você fez? Então a cinza, ela não vai servir para o fogo, não vai servir, então tem que jogar fora. Quer coisa nova? Traga lenha nova. Quer coisa nova? Traga sacrifício novo diante do altar do Senhor, e então você viverá o novo dele. Arabaia serve, remirarabaia cantarabandás. Então, essa porta fora construída com essa intenção, com essa massa que fazia ali parecer ouro. E ouro fala de glorificação. A cidade para onde nós vamos, ela é gloriosa. Quando você entrava dentro do tabernáculo, estou tentando ir lá atrás, irmãos, porque o tempo foi a evolução. Mas o tabernáculo, quem olhava por fora era feio. Quem olhava por fora o tabernáculo era coberto com pele de texugo por fora. É uma tenda qualquer. Mas quando você abria, por dentro era ouro puro, mínimo de madeira de acácia ali, que é a pior madeira para trabalhar, indicando a nossa natureza. A pior matéria para trabalhar é o
terceiro ano, estavam ali, dentro da arca da aliança. A madeira era qual? Madeira de acácia, mas por cima era ouro. Deus dizendo: eu chamei, eu levantei um povo que eu sei que será difícil trabalhar, mas depois que eu derramar a minha glória, um dia eu vou encher eles da minha glória e eles vão se parecer comigo. Essa é promessa para nós, irmãos. É esperança que nós temos. Nós olhamos para frente e nós vemos glória, porque é o que Deus tem prometido para aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Vamos avançar aqui para terminarmos o tempo. A localização dessa porta. A porta dourada era a principal porta por onde se entrava no templo. Essa porta ficava na mesma extensão que a porta da fonte e a porta das águas. Já dissemos que a porta das águas, eu não vou fazer agora. Se você quiser, tem uns vídeos tudo gravadinho, é só rever. Mas só a título de conhecimento, a porta da fonte é da onde tirava a água da fonte de Siloé e trazia para dentro da cidade. Os sacerdotes pegavam lá na fonte, que era a única fonte da cidade, entravam pelas portas das águas ou por essa porta dourada. Louvado seja Deus. Então é próximo, é na mesma extensão do muro ficava essa porta. Só a fim de localizar os irmãos o que nós estamos falando. Essa porta dava de frente para o Monte das Oliveiras, voltando nele, de frente para ela. Hoje, se você fazer uma pesquisa rápida no YouTube, porta dourada, a maioria das filmagens são de pessoas do lado de cá, do lado do Monte das Oliveiras, e a visão pega bem na reta dessas portas. Isso significa alguma coisa? Nós estamos falando de restaurar a porta. Se há uma necessidade de restaurar a porta, é porque ela tem que abrir, tem que fechar. E se nós temos que abrir a porta e ela está de frente para o Monte das Oliveiras, nos lembra no mínimo que se essa porta não for restaurada, não tem oração, a comunhão está quebrada. Hora ou outra a gente tem que sair, nem só de tempo viverá o homem, mas principalmente de Getsemane, principalmente de comunhão, de oração, de solidão com Deus. Eu já disse aqui numa das quatro, foi uma quarta-feira, mas eu já disse para os irmãos que todas as vezes que você se isola para orar, você provoca um encontro com Deus. Encontro com Deus não é no coletivo, é no individual. Por isso que Jacó, quando estava ali agoniado, porque seu irmão estava vindo para o matar, e Jacó era medroso, a gente vê pelo texto, depois ele mudou, quando se tornou Israel. Mas enquanto Jacó, ele ainda tinha medo do seu irmão, porque seu irmão era valente, e a Bíblia diz que não errava nem um fio de cabelo. E a Bíblia diz que ele manda o seu povo na frente e ele vai para o val de Jaboque. Fazer o que no val de Jaboque? E a Bíblia só dá o relato depois que ele viu o anjo. Ele achou que era um homem, porque se fosse um anjo ele não entrava. Ele achou que era um homem e ele entrou, foi para a briga, agarrou. Só vai sair daqui quando me abençoar. Ele pensou que era um dos homens de Esaú, então ele foi para cima. Mas quando ele percebeu que era um anjo, ele falou: esse homem tem poder para me abençoar e mudar essa situação. Então o que ele foi fazer só ali? Provocar o encontro. Irmãos, fala com o irmão que está do seu lado. Provoque o encontro com Jesus. Provoque o encontro com Jesus. Você pode provocá-lo ainda hoje, fechando a porta do quarto, quando as crianças forem dormir. Você pode fechar a porta do quarto, apagar a luz, e vai ser você e ele. E você pode
Louvado seja o nome do Senhor. Então é comunhão. Essa porta estando fechada, nós não temos acesso ao monte da oração. E oração, adoração sem oração não flui. É cantoria, é gritaria. Neemias ensinou para nós uma das lições mais preciosas. Quando Sadraque, volta lá para Daniel. Quando Sambalate ali, Tobias, chegaram para ele, e olha a mensagem, parece boa, mas a intenção é mal. E Neemias, como um bom soldado, identificou a maldade. Falou: vamos para o templo do Senhor adorar. E ele falou o quê? Estamos em uma grande obra, não podemos parar. Ele ensina para nós que não há adoração se o nosso muro está fendido. Não existe adoração se ainda há brechas na nossa casa, na nossa vida. Neemias está falando: primeiro eu tenho que terminar essa obra, porque do que adianta ir lá adorar se a minha casa ainda está aberta para os ataques do inimigo? Do que adianta eu ir lá adorar Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nome de Jesus, pense primeiramente, feche as brechas, entenda, Deus quer a sua adoração, quer, mas muito mais obediência. Ele disse para Saul o quê? Samuel falando: não sabe você, ó Saul, que Deus se agrada muito mais de obediência do que sacrifício? Em Salmo 51, se não me falha a memória, Davi vai dizer que de sacrifício o Senhor não se agradou, mas de obediência. Então é conduta, irmãos. Deus está muito mais preocupado com a sua conduta. Ele está muito mais preocupado a te salvar. E para isso, às vezes, vai implicar você perder algumas coisas, renunciar a algumas coisas. Mas Ele te ama tanto que, mesmo que seja chorando, Ele vai te permitir perder. Até porque, imagine uma criança. Quem aqui está em um novo nascimento? Nós recebemos uma nova vida em Cristo. E essa nova vida não é figurado, não, irmãos. Ele vai te ensinar a caminhar de novo. Porque tudo que você aprendeu até aqui foi com você, com seu pai, com a sua mãe. Mas com Deus há coisas que você não aprendeu e precisa aprender. Então Ele vai te conduzindo, vai caminhando e ensinando o que deve fazer, o que deve ser feito. E nessa caminhada nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo. E crescer implica perder. Crescer implica perder. Tenta colocar uma roupa de 6 meses numa criança de 1 ano. Não cabe, porque cresceu. Mas pergunta, se a criança pudesse falar ali, tivesse as suas faculdades, já só o tamanho menor, se perguntasse para ela: você prefere crescer ou continuar usando as roupas de quando você era menorzinha? Ela falar: eu quero é crescer, por mais que me implique perder. Você está entendendo que às vezes você está vivendo a mesma coisa numa mediocridade sem tamanho, exatamente porque não aceita perder algumas coisas que tem que perder. Pessoas querendo ir embora e você sempre olha outra arrastando a pessoa: não, vem para perto, você é meu, você é minha. Sendo que tem amizades que é Deus falando: deixa aí, está te fazendo mal, não quero na tua mesa, quero coisa grande para você, está te arrastando para trás. Remina na baia, céu. Então deixa Deus cuidar da sua nova
nova roupa, dessa roupagem nova. Deixa Ele tirar o que tiver que tirar. Quem escreveu a tua história foi Ele, não foi você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, para encerrar, irmãos, a história dessa porta, nós vemos aqui Jesus entrando por essa porta na entrada triunfal. E uma coisa interessante é que quando Jesus entra, todos estavam ovacionando Cristo e clamavam Hosana. E é fácil amar o povo quando está gritando Hosana. Difícil mesmo é amar o povo quando olhar para esse povo dizendo assim: crucificam. O que vocês querem desse homem aí? Quero que crucifiquem. É Jesus olhando no meio da multidão. Lucas descreve isso. E conseguindo identificar após o galo cantar o olhar de Pedro depois de ter negado. Não tem multidão que te faça se esconder de Deus, irmãos. O olhar dele te alcança. E quando o olhar dele te alcança, te confronta. Fala: lembra que eu falei? Eu não falei que antes do galo cantar, você ficar esperto? Então, tô vendo. Mas ele não olhou para acusar. Aquele olhar Pedro não conseguiu identificar. É o olhar da misericórdia. É o olhar que diz: eu te avisei, filho, eu sei de tudo, mas ainda há uma oportunidade para você. Os olhos ainda estão voltados para ti, Pedro. Mesmo mediante a minha tribulação, ainda estou de olho em você, Pedro. Tu é meu, menina dos meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, ele vai. A Bíblia diz que Jesus, ele acaba de ser ovacionado, e ele se coloca ao lado e ele chora, olhando para essa porta, olhando para o Monte das Oliveiras. E ele chora por quê, irmãos? Porque ele sabia que o mesmo povo que estava ali adorando é o mesmo que iria dizer a poucos dias dali: crucificam, crucificam. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque muitas vezes olhando para esse texto como se nós vivêssemos alheios a Ele. Esse povo pedindo para crucificar Cristo. A pergunta é: se você estivesse no meio do povo? É uma pergunta para você, porque se eu perguntar e abrir para todos responderem, a resposta será obviamente que não. Mas confronte você agora. Imagine que os soldados estão cercando tanto Cristo como você, que é discípulo dele. Os sacerdotes de olho em você, porque a Bíblia diz que eles compraram ali os votos. Vai lá, fala para crucificar também. Aí eu pergunto: você nesse mesmo cenário, você diria crucificam, ou diria liberdade ao meu Cristo? É para se refletir, para se confrontar, irmãos. Então, para finalizar aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Por que restaurar essa porta agora? Porque essa porta fala dos sacrifícios da vida cristã. Eu disse que ia falar de sacrifício. Já disse que é por ali que o sacerdote entrava com o cordeiro para poder oferecer no dia de Yom Kippur. E nós falamos de todas essas portas, da onde esse cordeiro veio lá da porta do gado, e ele era trazido, lavado, para poder ser oferecido a Deus. Culto tem que ser preparado, não é de qualquer jeito.
Já fica uma lição para nós. Não pense você, o culto vai começar quando eu chegar na igreja. Já começou quando você, no seu coração, na sua casa, disse: hoje eu vou orar, hoje eu vou louvar na minha casa, hoje eu vou evangelizar onde eu estiver, vou falar de Jesus. Seu culto começou. E aqui era o lugar onde o sacrifício era feito. Agora trazendo para nós, porque nós não precisamos mais sacrificar nada, entre aspas, porque é um sacrifício que nós, o sacrifício de hoje não é o que nós precisamos fazer. Eu gosto desses trocadilhos de palavras, irmão, mas é um sacrifício que nós precisamos ser. O sacrifício que Cristo requer de nós não é o sacrifício que nós devemos fazer, mas sim o sacrifício que nós devemos ser. Porque é fácil oferecer um cordeiro, é ele, vai cortar a pele dele, é o cordeiro que vai sangrar, não é eu. Mas o novo, da nova aliança, Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, irmãos meus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí azedou para nós, porque Deus está dizendo para nós que a minha vida precisa ser um sacrifício. Ele não quer mais cordeiro no altar, Ele quer você com o coração rasgado diante da presença dele, dizendo: Pai, cordeiro não, eu sou teu, e eu abro mão do que for preciso para andar no teu caminho. Esse é o sacrifício que Ele quer. E eu digo para os irmãos: vai soar heresia, mas não é. Vai soar heresia, mas não é. Muito mais do que jejum, Ele quer você. Tem gente que faz jejum, e é bom, de vez em quando eu faço também, mas tem que ter sabedoria para fazer, não vou entrar nessa questão. Mas muito mais do que qualquer sacrifício, jejum que você faça, Deus quer você na presença dEle. Deus quer você em obediência a Ele. Deus quer você cumprindo aquilo que você já entendeu que é de Deus para a sua vida. Ele quer você em obediência como filho amado. Louvado seja Deus. Então essa é a vida de sacrifício que Deus quer de nós. Porque essa porta, e essa porta também é a porta da lembrança. Por quê, irmãos? Por que essa porta é a porta da lembrança? Porque essa porta porque essa porta nos lembra de que Jesus veio. Eu fiz parece que a impressão saiu aqui. Nos lembra que Cristo veio, morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Louvado seja Deus. Agora só o encerramento. E agora é de verdade. Agora uma coisa que muitos não sabem, talvez, é que lá no tempo de Neemias foi cumprido o propósito. Lá a porta estava em atividade. E eu já falei para os irmãos: por que restaurá-la? É necessário sacrifício, tem que estar ativo. Sua vida com Deus, comunhão, tem que estar ativo. Tem que tirar a cinza depois do sacrifício fora. Cinza fala de mágoa, porque cinza lembra algo que foi queimado aqui. Não sei o que é, mas foi queimado. Então, lembrança de algo que vem do passado, que às vezes faz mal. Joga essa cinza fora. Os sacerdotes todos os dias jogavam fora a cinza daquele lugar. Amém? E agora,
como se encontra essa porta hoje? Porque essa porta existe ainda? Existe. Faltaria tempo aqui para falar sobre Suleiman, né? O sultão lá, um sultão muçulmano, que quando essa porta foi derrubada, literalmente no tempo de Neemias, foi derrubada ali por ocasião da rebelião de Roma contra os judeus, foi derrubada. Esse árabe, ali se me falha a memória, um árabe, construiu essa porta, fechou a muralha, só que ele bloqueou a passagem. Essa porta existe, mas ela se encontra fechada, bloqueada, e não é bloqueada com madeira, é pedra, concreto. E o incrível, irmão, se você pesquisar, é possível identificar pedras. A arqueologia prova isso. Pedras embaixo, da época de Salomão, da época de Neemias, da época de Herodes. Isso é incrível, irmãos. Tudo isso é comprovado biblicamente. Mas o que mais chama atenção sobre essa porta hoje para nós? É que será por essa porta que a profecia de Ezequiel 44 irá se cumprir. O Messias entrará por ela, e lá diz que ela permanecerá fechada até que Cristo venha e entre. O incrível é que esse camarada, se me falha a memória, é Suleiman, o nome do rapaz. Fugiu o nome, rapaz. Eu escrevi aqui, mas até eu achar. Glória a Deus. Não vou achar. Depois eu acho. Aqui a gente fica nervoso, a vista fica embaçada, mas depois eu trago para os irmãos. Mas a questão é que esse camarada foi e colocou o bloqueio na tentativa de impedir a passagem do Messias, porque ele conhecia a profecia judaica de que um dia o Messias iria entrar ali. E como do lado de lá hoje, aonde era o templo, é onde está o templo, mesquita deles, a preocupação ainda redobra, fica maior. Então fecharam a porta e colocaram um cemitério na porta. Na porta há um cemitério, porque todo judeu não pode ter contato com o cadáver. E se tiver por um acaso, por uma circunstância, contato com o cadáver, há um processo de purificação, e há dias certos para entrar no templo. Aquele dia ele já ia perder. Ou seja, mas como está na frente, não tem como nem se programar um judeu para entrar ali. É um cemitério, não pode. Está na lei. Mas o que ele se esqueceu é que isso é só para o judeu. Jesus vai além de judaísmo, vai além de tudo isso. Judeu fugia de morto, mas Jesus, quando viu o morto, ele vai lá, filho da viúva de Naim, levanta. Tocou no morto e ele levantou. Jesus viu a Lázaro morto há 4 dias, já estava cheirando mal, e ele se aproxima até uma distância que não era tão favorável e nem permitida para o judeu, e ele diz: Lázaro, venha para fora. E após ele abraça Lázaro, mesmo sabendo que já estava em um estado de decomposição. Olha o milagre. Esse é o nosso Cristo. Então eu acho que esse camarada está bem desatualizado quanto o nosso Cristo, porque ele, enquanto judeu, foi judeu e ensinou os preceitos e os princípios para eles. Mas quando ele pisar aqui, irmãos, vai pisar como Deus. Como Deus, irmãos, não tem morte, até porque haverá ressurreição. E quer seja as pessoas que foram enterradas naquele local, quer sejam ressuscitadas para a vida ou para a morte, no dia que ele vier, serão ressuscitados. Não haverá mortos ali no dia que ele voltar.
Então por isso está vendo o preço, irmão, de não conhecer tudo, se contentar apenas com parcelas da palavra. Se ele soubesse de tudo, ele ia saber que não adianta fechar, porque o próprio Messias vai entrar, e vai ser na sua segunda vinda. Nós estaremos com ele. Alguém já foi em Israel, irmãos, aqui? Alguém já foi em Israel? Não, ninguém, nem eu. Vou falar, você fala de um jeito que parece que o senhor foi. Não fui, ainda não fui. Mas eu também estou descansado de ir para Jerusalém. Se você não foi, um dia você vai pisar lá naquela cidade, e vai ser justamente nesse dia que nós vamos entrar com ele. E a Bíblia diz que ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, de frente para a Porta Dourada, e o monte irá fender, irá se criar um vale imenso, e o povo de Deus juntamente com ele vai passar e vai entrar por essa porta, juntamente com ele, pelo vale. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão ainda esperando a volta do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos não desistiram de esperar? Porque o dia dele virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor. Coloquei alguns textos a mais aqui, mas não vai dar para citá-los. Apenas digo para os irmãos: continue firme e esperando. Continue tendo constância na presença de Deus, porque o mesmo Cristo que prometeu que um dia essa porta iria fechar, mesmo que no tempo da profecia ela estava aberta, hoje ela está fechada. Cumpriu-se a profecia. Agora está esperando quem, irmãos? O Messias vir para poder abri-la, e nós estaremos lá para glorificar ao nome do Senhor, para aquela grande batalha do Armagedon, tá? Não fique com medo. Batalha, mas não vamos estar com Deus, né, irmãos? Quando a gente fala assim de batalha, de guerra, todo mundo já fica meio temeroso. Mas uma coisa é você estar com o exército da Inglaterra. Qual o melhor exército? Dos Estados Unidos, que tem mais armamento bélico, né? Estados Unidos, Coreia também tem. Mas naquele dia, a gente não vai estar com nenhum desses exércitos, mas nós vamos estar com o próprio Deus. Próprio Deus. E sabe que Deus é esse? Salmos 46 é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo e faz toda a terra se aquietar diante da tua voz. É aquele que com as conchas da sua mão ele pega as ondas do mar. É aquele que a Bíblia vai dizer nos Salmos que quando ele quer olhar para o céu, ele se inclina para baixo, porque o céu está abaixo dos pés dele. Então quem Deus é esse? É o general de guerra, é aquele que é valente da batalha e nunca perdeu batalha nenhuma. Então se você está com ele, pode ter certeza, a batalha, não interessa a batalha que você está enfrentando, você vai vencer. E esteja firme e confiante, para que naquele grande dia nós possamos cruzar os portais celestiais juntamente com o nosso Deus. Amém, irmãos? Nesse momento, fique com essa palavra. Nesse momento, eu vou estar fazendo a oração, agradecendo aos irmãos desta noite. Vamos fazer uma oração, irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Logo após eu passo aqui para o nosso evangelista Rogério, para quem não sabe, o segundo pastor dessa igreja. Ele vai estar dando os anúncios. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. E nesse momento, irmãos, como eu tenho encorajado os irmãos a cada sexta-feira, foi falado de sacrifício, foi falado de cinza que precisa ser lançada fora. Passado tem que jogar fora, para
viver o novo, tem que se despir do velho. Então nesse momento nós vamos fazer uma oração junto. Põe a mão no seu coração